vamos para a próxima etapa, que é a montagem da nossa base do nosso cogumelo. Eu assei as massas em 3 forminhas como essa, forminhas pequenas, que tem em média 8 centímetros, e sobrepus 2, dessa forma, dando mais ou menos essa altura aqui, ó, que vocês estão vendo desse bolinho aqui. Na parte de baixo, eu fui cortando lasquinhas de bolo e fui pregando aqui em volta para dar esse formato aqui mais aberto. Então, na parte de baixo, vocês vão ter que fazer dessa forma, tá? Vai colocando lasquinhas de bolos. Deixa eu explicar aqui na partezinha de trás, ó. Eu pego um pedacinho de bolo, corto uma lasquinha bem fininha assim, ó, e eu passo a ganache e eu vou aplicando em volta do bolo. Eu vou mostrar aqui atrás como que se faz. Venho aqui e aplico, ó, e vou dando o formato que eu desejo aqui nessa base, ó. E dessa forma eu vou dando o volume que eu necessito aqui embaixo, porque aqui embaixo ele é um pouquinho mais aberto que na parte de cima. Então, dessa forma aqui, a gente vai dando esse acabamento, ó. Vou fazer mais. Não pode colocar aqui, preencher, sem colocar a ganache, porque a ganache é o que vai segurar, e depois dessa ganache seca, você consegue vir com a faca e ir esculpindo isso aqui, de forma que você vai dando o movimento que você vai dando o formato que você deseja, ó. E eu posso também vir aqui com a faquinha, ó, e dar uma leve esculpida aqui, ó, com a faquinha, para deixar ela menos evidente essa borda aqui, né? Depois, se ficou algum buraquinho, como tem aqui na massa, que é um pedacinho de chocolate que saiu, a gente vai conseguindo, ó, com a ajuda da faquinha de serra, esculpir esse bolo e deixar ele no formato que vocês desejarem. E olha só a praticidade de se ter uma massa como essa. A receita vocês vão poder aproveitar para modelar bolsas, para modelar troncos de árvore como esse, cogumelos e muitas outras coisas, viu, gente? Então, dessa forma e com auxílio das mãos, eu consigo deixar, olha, essa base desse tabuleiro prontinho. E olha só que bom que a gente já tem o nosso topo finalizado. Bom, aqui já temos a base do nosso cogumelo pronta. Agora vou para a aplicação do ganache também aqui em cima dessa base. Então, ó, uma leve camada de ganache para cobrir todas essas imperfeições e deixar ele prontinho para receber a pasta. Nós estamos procurando apresentar para vocês formas bem fáceis, tanto na montagem quanto na hora de cobrir, de preparar as flores. São várias dicas que nós estamos passando aqui para que qualquer um consiga realmente fazer esse bolo, viu? Bom, eu tenho aqui uma pasta americana que eu já tingi com corante marfim e eu vou cobrir essa base que nós esculpimos. Agora, caso vocês venham abrir na própria bancada, o ideal é usar um pouquinho de açúcar impalpável para que essa pasta não grude. E a pasta perfeita já prontinha para ser aplicada sobre o bolo. Nós podemos usar um pouquinho de água com pincel e dar uma leve molhadinha nessa ganache só para receber essa pasta e para que ela fixe melhor, tá? Trago a base até a frente da massa, venho aqui, ó, desenrolo, coloco na altura que cubra a base e coloco o restante. Primeiro lugar que eu vou acomodar a pasta é aqui nessa base, para que ela não trinque nem rache. E aos poucos nós vamos acomodando, ó, delicadamente a pasta em torno do bolo. Bom, olha, já cobri o bolo. Agora, com uma porçãozinha de massa branca, eu vou abrir para eu finalizar a janelinha. Colocar aqui na base do meu cogumelo uma pequena janelinha. Então, eu abri a massa, abri uma porção de massa branca, cortei um quadradinho e agora eu vou aplicar esse quadradinho diretamente no meu bolo. Então, com o auxílio da colinha de CNC ou um pouquinho de água, eu passo uma pequena quantidade atrás, venho aqui, ó, e direciono a minha janelinha. Nós vamos fazer agora a portinha da nossa casinha de cogumelo.
Então eu abri uma pequena porção de massa de chocopasta ou uma pasta americana tingida de marrom, numa espessura não muito grossa. Eu tenho aqui, ó, eu vou usar coisas que facilitam bastante, mas vocês em casa, se vocês tiverem um rolinho frisador no formato de tronco, também pode. Eu vou usar uma placa de textura e vou marcar com a própria placa de textura. Então eu venho aqui, ó, vou escolher o lado mais apropriado, coloco sobre a pasta, com o auxílio do rolo, eu pressiono para criar esses veios diretamente aqui na minha pasta americana. Pressionando bem forte, ó, dessa forma eu tenho essa marcação já definida aqui na pasta. Puxo e assim eu tenho a pasta marcadinha, ó. E marcar uns veios de tronco de árvore. Agora, com a própria estequinha, eu vou cortar essa portinha, meio ovalada. Recorto a portinha e retiro aqui na parte de baixo as sobras. E assim, ó, eu tenho a portinha já também definida. Agora é só aplicar no bolo, também utilizando um pouquinho de cola de CMC ou água. Para vocês que estão acompanhando esse vídeo, não se esqueçam, eu também tenho um canal no YouTube, canal Nici Porto, e eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no meu canal para acompanhar muitas outras novidades que a gente tem para apresentar para vocês, tá? Também me sigam nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E para finalizar, para dar um toquezinho, a gente pode fazer a maçaneta colocando aqui um pontinho ou de glacê real ou um pouquinho de colinha e colando. Então aqui, ó, eu coloco um pouquinho de colinha, venho com uma pequena bolinha e acomodo para fazer o trinquinho da minha portinha. Então agora o próximo passo nosso vai ser, para finalizar a janelinha, eu abri uma pequena porçãozinha de pasta de chocolate e eu vou cortar 2 tirinhas para fazer essa finalização. Então, ó, uma tirinha de mais ou menos meio centímetro, que eu vou finalizar aqui a nossa janelinha. Com a ajuda de um pouquinho de cola ou água. E agora essa outra tirinha que sobrou, eu vou cortar ela ao meio também, ó. E agora eu aplico um pedacinho de cada lado dessa outra tirinha que eu coloquei. No outro sentido, ó. E assim eu tenho as divisões da janelinha já prontas. Agora nós já temos a nossa base do cogumelo pronta. Vamos finalizar colocando só as janelinhas e decorando em volta dessa portinha com pedras que nós vamos ensinar agora para vocês. O ideal é a gente sempre usar essas basezinhas de papelão resistente para a gente ter essa possibilidade de mover esse bolo. Então agora eu vou aplicar o bolo sobre o nosso outro bolo, sendo que a gente vai calçar ele primeiro. Mas olha, aqui eu tenho facilidade para transportar esse bolo para onde eu quiser. Porque o que me dá essa segurança são as basezinhas de papelão que a gente coloca antes. Então é muito importante vocês terem sempre, lembrar sempre de usar bases resistentes que sustentem o peso dos seus bolos, tá bom? Eu coloco e já vou cortando aqui, ó, com o auxílio de um alicate e termino de afundar diretamente no bolo, ó, deixando rente. Tá na mesma altura do meu bolo. Daí venho com o outro. O ideal são 3 palitos, tá? Tomando cuidado para não esquecer que esse bolo foi esculpido. Se eu furar muito aqui, eu vou passar o palito além do que eu desejo, tá? Então eu venho aqui, ó, vou colocar 3, sempre cortando bem rentezinho ao bolo. Então agora que eu já fiz isso, eu venho com uma porçãozinha de glacê real, vou grudar esse glacê real aqui no meu bolo, vou passar esse glacê real no meu bolo, para que eu cole agora essa base aqui que está pronta, que é o nosso topo do nosso cogumelo. Então, ó, eu tenho ele embaixo de outra base, que eu vou tentar centralizar aqui e acomodar aqui em cima. Dessa forma, a gente já tem a base do nosso cogumelo pronta.
Então eu venho aqui com uma porção de corante e vou passando esse corante, ó. Para dar uma fortalecida aqui, utilizando corante em pó e um pincel de cerdas bem macias. O ideal é sempre usar uma base de papel para que a gente possa retirar o excesso do corante e ir aplicando esse corante com pequenas batidinhas. Aqui no caso nós estamos usando vários tons de verde. Agora eu vou para o próximo passo, que é colocar a nossa fadinha sentada aqui na beiradinha da gruta, tá? Então, para eu colocar a fadinha, eu já vou pegar aquelas peças que a gente fez, que é as texturas, o efeito de madeira, e já vou colar em torno do meu bolo. E em seguida eu já começo a produção da fadinha diretamente aqui. Vou fazer essa parte aqui toda contornada com esse efeito madeira. Então eu vou tentar deixar o mais próximo possível do tamanho da minha base e já começo a colar aqui na frente, ó, um pouquinho de glacê real. Vou colando aqui um ao lado do outro, contornando todo esse espaço aqui, tanto frente, esse contato com a natureza é maravilhoso, né, gente? Um mais alto, outro mais baixo, e também posso ir brincando com essas tonalidades. Então eu posso pôr um lado que está mais escuro, outro lado que está mais claro. Aqui a produção da boneca com toda essa facilidade, utilizando o molde, deixa ela secar. É sempre importante espetá-la em uma basezinha de isopor para que ela seque. E se vocês conseguirem produzir ela um dia antes e deixar de um dia para o outro secando, vocês vão ter muito mais segurança na hora de vestir essa bonequinha. Então eu vou usar a base das pernas e a base do corpinho do molde da família, porque muitas vezes a pessoa não tem tanta habilidade para fazer uma modelagem, então isso nos auxilia muito, tá? Uma porçãozinha de massa de flores tingida na cor pele, que eu vou tentar deixar o mais liso possível, para não ficar com muitas emendas. E eu vou colocar o lado mais liso sempre primeiro, ó. Eu venho aqui, vou tentando já dar o formato da cabecinha que eu tenho, ó. Coloco aqui e vou preenchendo junto com o corpo. Então, ó, eu coloquei um volume grande de massa aqui. Agora eu venho com outra parte e vou ajustar aqui em cima, ó. E vou apertar. Assim eu consigo ter o formato que eu preciso. O que sobrou a gente retira o excesso, ó, para o molde ficar bem definido no tamanho exato que a gente precisa. Então eu preciso colocar um pouquinho de força sobre esse molde, para agora eu retirar essas partes e eu ter o meu corpinho, a parte da cabeça pronta. E agora é só eu vir com a estequinha ou com um estiletezinho, ó, e fazer o recorte da sobra. E agora eu vou puxar e retirar, ó, e assim eu tenho o corpinho, prontinho, uma modelagem pronta para depois só receber a pintura. Mas é claro, temos que deixar secar de um dia para o outro. Como geralmente essas modelagens, elas são decorativas, mas pode correr o risco de alguma criança querer comer. Então o ideal é usar o espaguete. Eu não uso palito. Caso precise usar o palito para ter uma sustentabilidade melhor no transporte, tem que avisar o cliente que tem palito, tá? Para a criança não correr risco de comer uma coisa que tem palito. Ó, eu vou cortar aqui. E eu vou colocar para secar dessa forma, ó, presa em um isopor. Olha, aqui eu vou fazer a parte da perninha também, que é o mesmo procedimento. Eu vou pegar uma porção de massa, deixar o mais lisa possível, fazendo um formato cilindro, tentando já fazer algo de acordo com
com a espessura que eu tenho da perna. A perna é fina, então eu não preciso de uma massa muito grossa. Retirar o corpinho daqui, ó, essa parte do pezinho que já foi desenhadinha, eu vou puxar e olha, já tenho as perninhas prontinhas da fadinha. Então esse molde facilita para quem não tem tanta habilidade ou quem quer manter um padrão, quem quer ganhar tempo, porque claro, quem tem já essa habilidade de fazer as suas próprias perninhas, pode fazer tranquilamente, mas quem não tem, compra o molde da família, que vale a pena. Se fosse para ela ficar em pé, é claro, eu teria que enfiar 2 palitinhos, mas como eu vou querer ela sentadinha na gruta, eu vou definir aqui, ó, a parte do joelhinho dela e já dar uma dobradinha, ó. Toma cuidado para na hora de dobrar, não forçar muito e criar fissura na pasta. Já ponho para secar, eu já ponho para secar dessa forma, ó. Com o auxílio de um palito, eu deixo aqui secando de um dia para o outro. Depois eu vou ter a basezinha já seca e agora a gente vamos fazer o próximo passo, que é aplicar na gruta. A gruta já foi pintada, e acomodar ela e vesti-la no local onde ela vai ficar, tá bom? Os bracinhos, como é mais fácil, eu nem preciso usar o molde da família. Eu faço na mão mesmo e direciono da forma que eu quero. No caso, nós vamos colocá-la, acomodá-la aqui na gruta. Então, para isso, eu vou precisar da ajuda do glacê real, tá? Então, eu venho aqui com um pedacinho de pasta na mesma tonalidade. Eu escolho o local que eu quero que ela fique. No caso, ela vai ficar aqui. E eu vou vesti-la aqui na gruta, tá? Então, eu venho, coloco, para dar uma altura, ó, uma porçãozinha de massa, que eu vou começar a prender aqui, ó, aqui atrás. Então a roupinha vai ajudar a esconder esse detalhe. E agora nós vamos vesti-la usando massa de flores. Então o ideal é vesti-la aqui, porque daí eu dou o movimento no vestido que eu desejar, tá? E eu quero que isso aqui fique como se fosse um tecido mesmo. Então eu vou acertar as 2 bordas. E agora eu viro, porque eu vou passar um pozinho aqui. Eu quero dar um efeito acetinado nessa nossa massinha que acabamos de abrir aqui, ó. Transformá-la num tecido mesmo. Então eu venho aqui com uma porção de corante. Estou usando um corante aqui com brilho. Esse é o Prata Luz, que eu amo esse corante. Ela fica muito maleável. Ela ficou acetinada. Olha o lado de cá e olha esse lado. Ela fica perfeita pra gente criar esse vestidinho agora. Quero fazer um detalhe a mais nesse vestido. Então já passei o acetinado, só que a gente vai ter que tentar fazer isso de forma bem delicada, tá? Vamos ver se a gente consegue. Têncil bem maleável, que eu vou colocar aqui sobre o meu cetim. E agora eu venho com uma segunda cor e eu vou aplicar aqui para fazer umas flores, ó. Então eu seguro levinho. Eu tô usando um tom também brilhante, ó, um tomzinho também brilhante. Vamos com cuidado para não espalhar para onde a gente não quer. Olha só que maravilha que tá ficando isso. Isso vocês também podem aplicar nos bolos de casamento para fazer laços estampados e tudo mais, ó. É uma técnica bem simples.
Que é só ir pegando o corante e passando aqui em torno do nosso estêncil. E agora eu vou retirar esse estêncil e olha só o detalhe. Nós temos o tecido totalmente estampado. Deixa secar um pouquinho e vamos já aplicar lá. Então, às vezes uns 2, 3 minutinhos que a gente consegue deixar descansando um pouquinho, ele vai ficar melhor. Vamos colocar 2 bolinhas para dar o volume dos seios. 2 bolinhas aqui, ó, porque a gente também quer uma fadinha mais feminina. Essa bordinha aqui nunca joga fora, tá, gente? Deixa aqui reservada, porque se a gente precisar fazer algum detalhe no vestido, por exemplo, eu vou medir aqui. Então, eu tenho muito tecido para contornar ela. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir isso, mas também reservando sempre essas partes. Porque se eu precisar fazer algum detalhe, eu já tenho o tecido aqui já pronto para eu grudar lá. Então, eu vou retirando essas pequenas partes aqui, ó, mas sem desfazer delas. Agora, eu vou virar um pouquinho o bolo para mim, para eu ter mais visão. Então, primeiro eu vou grudar essa parte aqui de cima. E agora eu faço o acabamento aqui em torno dessa cinturinha dela, ó. Aplicando delicadamente. É uma fadinha meio princesa, né, gente? Agora eu vou aplicar o bracinho, que é um cilindro, uma porçãozinha de massa tingida na cor de pele. O bracinho dela tem que ser fininho. Então eu fiz aqui, agora aqui eu vou criar a mãozinha, ó. Faço um cilindrinho e aperto para criar a mãozinha. No caso, depois, quando a gente finalizar essa bonequinha, nós vamos ter uma porçãozinha de flores na mão dela. Mas de qualquer forma, para fazer os dedinhos, ó, eu separo o dedão. Eu separei o dedão, parte que vai ser o dedão. E eu venho com a estequinha e marco os outros 4, tá? Nesse caso aqui, é só marcar os outros 4. Nesse caso, nem há necessidade de marcar os dedinhos, porque nós não vamos, ó, seria mais ou menos assim, ó, a mãozinha dela. Marcando os dedinhos aqui. Eu tenho um bracinho pronto. Então fiz o formato do cotovelinho, já tenho o bracinho pronto. E agora eu vou aplicar ali na minha bonequinha, que depois a gente faz algum ajustezinho no vestido para cobrir essa emenda. Ó, então já tenho um bracinho aplicado, ó. Agora eu vou aplicar o outro, tá? Então da mesma forma, faz o mesmo procedimento. E assim, ó, eu tenho os 2 bracinhos da minha fada já direcionados. Como ela vai segurar o buquezinho de flor, eu nem vou mexer muito e vou deixar exatamente assim, ó, tá? Então agora, com essas sobrinhas que eu tenho aqui, eu já crio as 2 manguinhas do vestidinho dela. Vou dividir aqui no meio, venho aqui e aplico aqui, ó, cobrindo os defeitos fazer a mesma coisa desse outro lado, franzindo, venho aqui e aplico desse outro lado. E assim nós temos, ó, o vestidinho da nossa bonequinha prontinho.
pode fazer o cabelinho com glacê real, mas também pode se fazer usando aquela técnica de ir modelando pequenas partes e fazendo a marcação com a esteca. Então eu venho aqui, ó, com a esteca, eu vou marcando esse cabelo, ó. Então aqui eu iniciei a franja, fazendo a marcação com a própria estequinha, direcionando o movimento que eu quero. E agora, com pequenas porções de massa, a gente vai aplicando o restante do cabelo, ó. Eu venho aqui desse lado, aplico com a estequinha, vamos fazendo as marcações, ó. E olha só que encanto que fica. Não precisa ser um mega ultra master em modelagem. A pessoa pode iniciar dessa forma, usando os moldes, mas fazendo essa brincadeira, e aos poucos ela vai fazendo outros cursos mais elaborados. Mas para quem acha que modelagem para montar uma boneca é necessário só ter um curso de modelagem, não. A gente consegue, com o auxílio dos moldes, também fazer uma boneca ou uma personagem num bolo, tá? Essas florzinhas eu fiz usando esse molde, que é muito fácil, é abrir, marcar, tirar e colocar só o miolinho, tá? Finalizar essa parte da fada, nós vamos criar as asinhas dela. Pode utilizar qualquer outro modelo de cortador de coração que vocês desejarem, tá bom? Isso aqui vão virar as asinhas dela depois. Então eu venho aqui, ó, e vou marcando só a borda, ó. Porque se eu passar ele muito forte, ele tem um outro detalhe e ele vai rasgar esse outro detalhe. Então o ideal é passar o rolinho só nessa bordinha mesmo, ó, para efetuar esse corte, ó. Retiro o excesso. Então nessa etapa vocês já podem fazer as marcações, ó, criando, para não ficar totalmente liso, ó, a gente pode criar algumas marcações aqui com a própria esteca, ó, para um lado e pro outro lado. Já estão secas, bem durinhas, porque foi feita com um dia de antecedência. E agora eu vou pintar isso usando algum pó, pode ser algum brilho. Aqui eu tô usando um pó que não chega a ser um dourado muito forte, é um ouro, mas um ouro suave. Vou colocar aqui por trás, ó. Posso prender com um pouquinho de pasta, para não cair de forma alguma. Então dessa forma, eu tenho a fada já com a asinha.